Eu não tenho muito tempo para pregar, mas eu tenho nessa noite a responsabilidade diante do Senhor nosso Deus para entregar uma palavra para o nosso ministério, ou seja, para nós, para cada um de nós como família. E eu gostaria de entregar essa palavra para vocês. Quero fazer uma oração antes, e você mesmo sentado, por favor, feche seus olhos e fale para Deus: Senhor, fala comigo, faça essa oração. Você está na presença de Deus, Ele está aqui, Ele te escuta. Então faça essa oração, fale para Deus: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Fale para Deus: Senhor, agora esse homem vai falar, e que por meio da boca dele eu possa escutar a tua voz, em algo que eu preciso entender ou que eu preciso viver. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cresça nessa noite, que eu diminua. E que o Senhor fale aos nossos corações agora, mediante tudo aquilo que o Senhor tem me convencido. E peço que o Senhor me ajude a transmitir o que o Senhor tem falado. Como nós temos aprendido nesses 27 anos, Senhor, tudo o que deu certo aqui foi o Senhor, o que deu errado fomos nós. Fui eu. E no que deu errado, novamente te pedimos perdão. Mas no que deu certo, nós te glorificamos, porque vemos a tua boa mão e a tua graça. Senhor, peço novamente que o Senhor nos abençoe agora, e que no poder do teu Espírito o Senhor se mova em cada um aqui, e nos direcione como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos um grupo de pastores muito sérios na nossa igreja, por isso que nós temos uma igreja séria. Homens e mulheres que têm caminhado com a gente. E quando chega em momentos como esse, de viração de ano, nós estamos aí próximo a virar o ano, meu coração começa a ficar muito assim apertado, porque eu fico esperando em Deus uma direção para o nosso ministério. E eu não sei se você já percebeu, nesses 27 anos de ministério, teve anos que nós tivemos palavras muito claras, né? Eu lembro do primeiro ou segundo ano da nossa igreja, que nós tivemos o ano do apacentamento. Nós tínhamos a tenda aqui, nós montamos um curral desse lado aqui, colocamos 12 ovelhas nesse curral. E muitas vezes eu estava pregando e eu escutava bé! E a gente pregando e o balido das ovelhas. Tivemos muitas palavras que o Senhor nos deu e caminhamos mediante essas palavras. Mas também houveram anos, que o Senhor não nos deu palavra. E eu também não fico arrumando, porque eu já falei para vocês, eu acho que nós já estamos numa idade, depois que você passa dos 45, 50 anos, sabe, você olha e fala assim: não dá mais, né? Estou indo para o céu. Agora a contagem é cada vez menor. Então você já não quer mais ficar perdendo tempo com coisas de homens ou coisas da sua alma, você quer mesmo Deus. E teve anos, já 2 ou 3 ocasiões, que nós viramos o ano e continuamos com a mesma palavra profética, porque nós não tínhamos outra e eu também não iria inventar. Porém, esse ano o Senhor me trouxe uma palavra. E aí eu comecei a me alegrar com essa palavra. Mais ou menos em agosto, o Senhor começou a me confirmar isso por meio de várias coisas. Palavras dos nossos líderes, palavras do ministério profético, pessoas que conversavam comigo, às vezes uma pequena palavra o Espírito Santo falava: escutou? E eu comecei a me mover diante dessas palavras. E eu vou falar para você nesta manhã qual vai ser a direção para nós a partir de 2025. E eu quero que você, antes que eu fale dessa palavra, eu quero que você entenda o que quer dizer essa direção. Quando Deus dá uma palavra para nós, e nós recebemos essa palavra como igreja, e nós a buscamos, quando nós nos esforçamos por aquilo que Deus está falando, sem dúvida alguma nós vamos colher. O problema nosso, como seres humanos, é que nós recebemos a palavra no início de dezembro, nós falamos no início de janeiro, a gente fala: essa palavra é para nós, amém, esse é o ano. E aí quando chega na semana seguinte, a pessoa já se esqueceu do que Deus tem para ela, e ela não vai receber. Porque eu já ensinei vocês aqui a fé. Fale para o teu irmão: a fé. Fale comigo: fé. A fé não traz Deus até você. A fé leva você para Deus. A fé leva você para as promessas que Ele tem na sua palavra. A fé leva você a acreditar no que Ele fala. E agora sim você vai ver Ele se manifestando em você,
porque você vai até Ele por meio da fé. Então, o nosso problema não é a palavra, o problema é quanto que essa palavra vai ficar no meu coração e eu vou guardar essa palavra e vou trabalhar essa palavra para que isso aconteça na minha vida. E eu vou te entregar a palavra que o Senhor entregou ao meu coração para nós para o ano 2025, que vai ser um ano de frutificação. E eu vou te ensinar e vou te explicar o que o Espírito Santo vem falando comigo. Um ano de frutificar, um ano de frutificação. Vai ser o ano em que você vai frutificar no seu casamento, vai frutificar nos seus negócios, vai frutificar na sua vida emocional. Você vai frutificar. Você sabe o que é fruto? Fruto é o último estágio da árvore. A árvore, o último estágio dela, depois que ela rompe a semente ali, ela começa a ter o caule e as folhas, ela só vai dar o fruto quando ela já estiver em condições. E o Senhor tem me dito assim: vocês estão em condições de verem coisas maiores. Nós vamos ver coisas maiores nesse ano, em todas as áreas da sua vida. E você precisa pegar essa palavra que eu vou te dar hoje, e você vai guardar ela, e você vai falar: eu vou perseguir essa palavra. Até porque, no início do mês passado, o Senhor me deu esse versículo. Eu compartilhei esse versículo com os nossos oficiais na segunda ou na terça-feira. Eu fiz uma live para a nossa liderança, eu dei esse versículo na segunda ou terça-feira na live. Porque quando a gente fala de frutificar, quando o Senhor falou assim para mim: vocês vão frutificar, a minha cabeça começa a pensar. Aí eu falei: Senhor, nós vamos frutificar? Sim, vocês vão frutificar. Aí eu falei assim: então para onde que eu vou, Senhor? Eu já sei, eu vou lá para Lucas 9:62. Que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás, nós vamos trabalhar. O Senhor não falou nada. Então eu vou para João 15, aquele a quem o Senhor limpa, esse vai dar mais frutos. O Senhor também não falou nada. Então eu vou para Lucas capítulo 13, versículo 8, quando aquela figueira estava estéril, não tinha frutos, e aí o Senhor falou assim: pode cortar. Mas os discípulos falaram: não, Senhor, não corta. Coloca um pouquinho de adubo, um pouquinho de esterco, e daqui um ano nós vamos ver. Se daqui um ano não der fruto, a gente corta. O Senhor também não falou nada. E começaram a vir na minha vida um monte de versículos e sentimentos, mas o Senhor não falava nada. Mas quando foi no finalzinho do mês passado, finalzinho do mês passado, o Senhor me deu esse trecho, e eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Miqueias. Acha aí que existe na sua Bíblia, Miqueias, capítulo 2, versículo 13. E eu quero pedir um favor para você. Escreva num papel esse versículo e coloque num lugar que você possa ler ele todos os dias. Porque esse ano vai ser um ano de frutificar. Mas o frutificar não vai ser por meio de adubação, o frutificar não vai ser por meio de limpeza, o frutificar não vai ser por meio de semeadura, não. O frutificar vai ser em cima dessa revelação. Porque o Senhor mandou eu entregar essa palavra para a igreja. Miqueias capítulo 2, versículo 13. O livro de Miqueias está falando com Israel sobre sair da Babilônia, sair do desterro de Babilônia, dos 70 anos, para ir para a terra prometida, voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então esse livro está falando de um povo que está voltando para a sua terra, para a reedificação do templo e dos muros. Então esse texto, esse contexto todo aqui, não é para nós, mas o versículo nós podemos aplicar para nós, porque aqui tem uma revelação de como Deus trabalha. Fale comigo, uma revelação de como Deus trabalha. Aqui tem uma revelação de como Deus trabalha. E aqui em Miqueias capítulo 2, versículo 13, diz assim: subirá diante deles o que abre caminho. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pelas portas e sairão por elas. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Eu quero que você leia novamente esse versículo comigo agora, mas você leia em voz alta. Vamos ler?
Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pelas portas e sairão por ela. O seu rei irá diante deles, sim, o Senhor, à sua frente. Fale comigo assim, essa palavra é para mim. Fala para o teu irmão, essa palavra é para nós. Nesse ano de frutificar, eu quero que você entenda que esse vai ser o nosso caminhar. Essa é a revelação que o Senhor tem para nós, para o ano de 2025, e nós vamos caminhar nela a partir de agora. Eu quero que você entenda que Deus não faz promessas tolas. Lá em Lucas capítulo 1, o anjo disse a Maria, porque para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Você tem que estar aberto para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas pessoas colhem durante o ano aquilo que Deus tem falado, mas muitas pessoas não colhem. Mas não é porque Deus não é poderoso, mas é porque as pessoas colocam de lado aquilo que Deus falou. A palavra de Deus diz que creia nos seus profetas e você vai prosperar. Ouvir o que Deus vem falando para a igreja nesses últimos tempos nos faz prosperar. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele está nos dando um recado, e Ele veio nos dando recado em todos esses anos, e quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, viu que nesses 27 anos, tudo isso aqui é um milagre. As nossas vidas, não estou falando de coisa, estou falando, tudo isso aqui é a nossa vida, os ministérios. Nós estamos em Moçambique, nós estamos no sertão, nós estamos na Tailândia, nós estamos em Israel, nós estamos em Araraquara, nós estamos em Américo Brasilense, nós estamos nas ruas. Tudo isso é um milagre. E o Senhor veio completando essas palavras. Então, nós precisamos entender que Ele não é homem para mentir, as suas palavras vão prosperar. Aqui no versículo 13 está nos mostrando uma forma como Deus age. Fale comigo, uma forma como o Senhor age. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. A palavra do Senhor não vai passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Agora eu quero que você entenda que esta revelação é para várias áreas da nossa vida. Porque aqui está falando, tem algumas coisas interessantes que nós precisamos começar a prestar atenção. A primeira coisa é que o Senhor é aquele que abre o caminho. Deus é aquele que abre o caminho. Nós sabemos que esse caminho que é aberto aqui é o próprio Senhor Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Então, quando nós estamos falando, sairá diante dele, sairá diante de você o que abre o caminho, nós estamos falando do próprio Senhor Jesus abrindo para nós um caminho, dando direções, mostrando o que nós precisamos para sermos ainda mais felizes. Porque se nós vamos frutificar no casamento, nós precisamos que o Senhor Deus intervenha no nosso casamento. Se nós vamos frutificar emocionalmente, ou seja, se minha vida emocional é uma vida abençoada, e eu vou ser ainda mais abençoado na minha condição de saber quem eu sou, de saber, de ter minha afirmação em Cristo, de ser um verdadeiro discípulo, mordomo de Cristo, se isso vai acontecer em mim, eu preciso entender que o caminho é Jesus. O caminho não é o homem, o caminho é Jesus. Então não se coloque, não se prenda a mim, porque eu vou passar, mas aquele que nos deu a palavra não vai passar. Você tem que estar preso no Senhor, no caminho que Ele tem para você. É Ele que abre o caminho. Cuidado, vou falar como um pai aqui, cuidado para você não ficar se esforçando para fazer caminhos, porque qualquer caminho que você tentar abrir é atalho, ou vai te levar para longe de Deus. Ou é um atalho, ou vai te levar para longe de Deus. O caminho é Jesus, não tem outro caminho.
Ele é o que abre o caminho. Ele é que vai nos dar a direção para a nossa vida. E nós queremos frutificar dentro dessas direções, dentro dessas revelações. Então eu preciso me abrir agora para aquilo que Ele vai falar na minha vida, que muitas vezes eu não estou muito atento, muito desejoso. Porque muitas vezes aquilo que Deus nos pede não é fácil. Eu lembro quando Jesus começou o seu ministério, o Espírito Santo o levou para o deserto. Foi fácil para Jesus? Sim ou não? Não foi fácil. Mas e depois, no final daquele caminho? Trouxe glória para o Senhor ou não? Trouxe. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque eu amo. Tem um versículo que eu gosto muito, deixa eu ver se eu anotei ele aqui. Eu anotei. 2 Samuel, no final da vida, Davi, preste atenção, no final da vida, Davi, ele fala assim, em 2 Samuel, capítulo 22, ele fala assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é? Fala para o teu irmão, o caminho de Deus, ele é perfeito. Aí Davi vai fazer um cântico sobre essa palavra, e vai escrever esse cântico lá no Salmo 18, versículo 30. Salmo 18, 30, e Davi escreve: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. A vida de Davi foi fácil ou não? Não foi fácil. Começou, teve que derrubar um Golias. Depois teve que fugir de Saul. Depois teve que ficar numa caverna. Depois teve que se aliançar e aliciar um grupo de pessoas endividadas, amarguradas de espírito, para fazer o seu bando lá na caverna de Adulão. Depois se tornou rei. Depois caiu em pecado. Adulterou, sofreu. Teve um filho que morreu. Deus lhe deu outro filho. A vida de Davi não foi fácil. Mas no final da sua vida ele diz assim: o caminho de Deus, ele é perfeito. Eu quero que você entenda isso. Ainda que você esteja passando por lutas e dificuldades, você tem que ficar firme nesse caminho, porque o caminho de Deus, ele é perfeito. Lá na frente você vai ver a sua vitória. Deus não te chamou para você parar. Deus não te chamou para ficar encostado no canto lamentando ou procurando culpados. Deus te chamou para você avançar, porque lá na frente você vai encontrar a tua vitória, porque o caminho de Deus, ele é perfeito. Davi não teve vida fácil. Mas eu quero que você pense comigo. Eu não preparei isso, mas o Espírito Santo está me dando essas coisas. Eu quero que você pense comigo. Por que é que Deus nos revelou na sua palavra que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego... Você sabe quem é Sadraque, Mesaque e Abidnego? Pergunta para o teu irmão, você sabe quem são? Sabe quem é? Maria Júlia. Quem que é Sadraque, Mesaque e Abidnego? Os que foram deixados na fornalha. Fique em pé, Maria Júlia. Fique em pé, Maria Júlia. Ela, com essa idade, já sabe. São os 3 amigos de Daniel que foram deixados dentro da... Muito bem. Eu só perguntei para você porque eu vi você falando, senão eu não ia perguntar. Por que Deus ia mostrar 3 homens dentro de uma fornalha e depois aparece o 4º homem? Por que Deus mostraria isso? Por que Deus deixaria isso nas Escrituras? Sabe por quê? Porque Ele quer dizer para você, ainda que você passar por luta, se você estiver no meu caminho, vai ter o 4º homem dentro da fornalha com você. Pensa um pouquinho. Por que Deus nos mostraria um povo atravessando o mar vermelho? Por que Deus deixaria isso escrito? Para nos frustrar, para nos fazer somente ficarmos maravilhados por Ele. Irmãos, não precisaria abrir o mar para nós ficarmos maravilhados por Ele. É só olhar a natureza e nós já ficamos maravilhados por Deus. Por que Deus deixaria isso escrito? Para dizer que o dia que você não tiver saída, Ele vai abrir uma saída para você.
Por que que Deus permitiu que Pedro andasse sobre as águas? Por que que Deus fez com que Gideão, com poucos homens, vencesse o inimigo sem colocar as mãos numa espada para matar alguém? Por que que Deus nos ensinou sobre o amor através de Jesus? Tudo isso Ele fez para que você tenha fé e continue no caminho que Ele abre para nós. Eu quero que você enxergue a visão que Deus tem me dado. Imagine você aqui, ó. É você, tá bom? Não sou eu não, é você. E você já passou por um monte de espinhos, rua torta, espinhos, dificuldades. Talvez os teus pés estejam até sangrando ainda. E você tem que continuar andando. Você tem que enxergar que ainda que esse caminho você não entenda, você precisa continuar sobre ele, porque o caminho é Jesus. Agora, eu não tenho como pregar tudo isso, mas qual que é a segunda parte do versículo? Irá diante deles aquele que abre o caminho. E nós? E eles? O que diz o versículo 13? E eles? O que está escrito no teu versículo? Aí eles vão sentar e vão falar, agora eu vou esperar Deus fazer tudo o que Ele tem que fazer. Hã? Não. Nós vamos andar e vamos romper. Romper com o quê? Se Jesus é o caminho. Romper com o quê? Se Ele é o caminho. Se Jesus é o caminho, tudo vai ser maravilhoso. Fala para o teu irmão, infelizmente não. Nem tudo vai ser maravilhoso. Mas lá no final vai ser maravilhoso. Então, qual é a minha parte nisso? Romper no quê? Agora o romper está em mim, comigo. Romper em acreditar que eu quero mudar meu casamento, mas minha esposa não está colaborando. E eu olhar e falar assim, mas eu vou romper. Vai dar certo. Eu vou caminhar em Deus e Deus vai mudar ela. Deus vai mudar ele. Deus vai mudar meu filho. Mas ele está usando maconha. Mas ele está na balada. Mas ele está nas drogas. Não, mas ele está vivendo uma promiscuidade, está morando com outro homem, está morando com outra mulher, está vivendo uma vida dissoluta. Está parecendo o filho pródigo no meio das alfarrobas, da comida dos porcos. Rompa com você e acredite no que Deus vai fazer na sua família. Rompa com aquilo que te impede de acreditar que Deus vai fazer. Porque olha o que ele está falando. Guarda o versículo, eu já memorizei. Memorize a ele. Não é decorar é papel de parede. Memorize o versículo. Viva ele. Ele vai abrir o caminho para você. E você vai romper. E olha o que diz o versículo. Você vai entrar e... Isso está falando que você é livre. Fale comigo, eu sou livre. Pessoas que não rompem estão em cadeias. Sabe o que é romper? É fazer isso, ó. Olha para mim. Eu vou. Isso é romper. Amém? Romper é você poder entrar e poder sair. Pessoas não conseguem romper, ficam presas, não entra e não sai. Não conseguem acreditar nas mudanças dos relacionamentos, não conseguem acreditar naquilo que Deus quer fazer. Você precisa romper com aquilo que está dentro de você, com uma história triste que talvez você tenha, que te impede de acreditar naquilo que Deus quer fazer. Romper para frutificar. Porque quando você rompe, você vai atrair a presença gloriosa de Deus para perto de você. Escute, essa é uma revelação de Deus que o Senhor tem me dado há muitos anos. Deus é glorioso.
E eu preciso me aproximar dele. Não é somente ele que vem até mim. Ele vem sobre mim quando eu estou ali vivendo infidelidade, em amor, e eu me perco, e agora ele, como pastor, vai me tirar dali. Mas, no geral, na vida comum, eu vou até o seu trono, eu vou até a sua glória, eu vou até ele, eu me submeto a ele. Eu atraio a presença dele. Eu vou até essa presença. E olha o que diz o versículo: eu rompo, vou entrar e vou sair, ou seja, eu sou livre, e o Senhor vai à frente. E o Senhor vai à frente. Irmãos, eu tenho que parar aqui, já são quase meio-dia. Essa é a revelação para nós para 2025. Nós caminharíamos dentro disso. E eu peço que você, em nome de Jesus, anota esse versículo, escreve ele, pinta ele bonitinho, sublinha, coloca nos lugares onde você possa enxergar. E a hora que você olhar para o teu caminho e falar: Senhor, está difícil, lembre-se, o caminho de Deus é perfeito. No final da vida de Davi, Davi falou assim: o caminho de Deus é perfeito. Mas eu duvido que ele falaria aquilo quando ele estava fugindo de Saul. Quando ele estava numa situação difícil, ele devia estar pensando: o Senhor está comigo, eu não estou entendendo nada. Eu duvido que Jó, quando estava sofrendo, ele podia dizer: o caminho de Deus é perfeito. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Eu duvido que Abraão, com 99 anos sem ter filhos, estava feliz naquela condição. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E no final, o caminho de Deus, ele é... Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Eu queria que você se ajuntasse, vamos ficar em pé? Queria que você se ajuntasse com a sua família agora. Não precisa sair do seu lugar, mas se você está perto aí do seu marido, da sua esposa, eu gostaria de orar com você nessa noite, nessa direção, nessa manhã. Estou acostumado de noite, né? Só espero que ninguém venha aqui à noite, inclusive eu, capaz de eu vir para cá. Mas abraça a tua esposa, abraça seu filho, abraça quem você pode abraçar alguém. Se você estiver sozinho, não tem problema, mas se você estiver com alguém conhecido aí, que você tem liberdade, abraça a pessoa que está perto de você. E nós vamos orar. Antes de você orar, antes de você fechar seus olhos, você precisa ter fé. A fé vai te levar para perto das promessas de Deus. Creia nos seus profetas e prosperareis. Essa é a palavra para nós. Se você pensa em coisas materiais, eu não estou falando de coisas materiais, mas também materiais. Porque quando a bênção de Deus vem sobre nós, as materiais também chegam. Não tem como. Então, eu quero orar por você, quero orar pela sua casa. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos nessa noite, nessa manhã, mais uma vez na tua presença. E, Senhor, eu entrego essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E sei que o Senhor vai fazê-la prosperar, porque ela não é minha, é tua. Tu és aquele que rompe os caminhos. Tu és aquele que vai fazer um caminho para cada um de nós. E nós queremos caminhar na tua direção. Então, que este ano que está para chegar, se o Senhor não voltar antes, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a andarmos nesse caminho. Porque nós queremos romper com todos os nossos enganos, com todas as mentiras, com todos os impossíveis, com todos os melindres da nossa alma, com todos os medos e temores do nosso coração. Nós queremos romper, porque nós vamos entrar e sair. Somos livres no Senhor e vamos ver o Senhor andando à nossa frente. Peço que o Senhor me abençoe como homem dentro da minha casa. Peço que o Senhor abençoe a minha esposa e minha filha. Peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, e que essa palavra prospere em nós. E que mais uma vez no final de 2025, mais uma vez no final do ano, nós possamos olhar e falar: muitas coisas o Senhor fez. E continuamos avançando, porque o Senhor continua fazendo. Deus, guarda os homens que estão aqui. Senhor,
Tu sabes que nós homens somos muito racionais e que muitas vezes nos fechamos diante daquilo que a gente vê que é contrário ao que a gente quer. Senhor, abre o coração desses homens para acreditarem que o Senhor está fazendo, mesmo que não seja aquilo que eles querem. Senhor, abre o coração das mulheres para que elas tenham fé em acreditarem que mesmo dentro das dificuldades de um casamento, de um lar, de uma família, o Senhor é aquele que vai aplainar todas as coisas. Senhor, nós não tiramos os nossos olhos de Ti. E assim como o Senhor esteve dentro daquela fornalha, assim como o Senhor abriu o mar vermelho, assim como o Senhor sustentou Pedro sobre as águas, assim como o Senhor abriu os olhos daquele cego dentro da porta formosa, assim como o Senhor fez tremer as cadeias, ó Deus, e soltou Pedro dentro dos grilhões, ó Deus, nós queremos que o Senhor vai continuar fazendo esses milagres nas nossas vidas, e nós entraremos e sairemos, e o Senhor irá à nossa frente. Ó Deus, abençoa-nos. Obrigado por mais um ano de vida como igreja, pelos milagres que o Senhor tem feito, pelas famílias que foram salvas, pelos milagres que o Senhor fez entre nós, de curas. Senhor, exalta o Teu nome, Senhor, glorifica o Teu nome, e guarda cada um aqui agora na volta para sua casa, guarda cada um aqui, Senhor, em mais uma semana abençoada, e sustenta-nos como um ministério. Levanta mais pastores entre nós, Senhor, levanta mais líderes, levanta mais pessoas para Te servirem, porque nós sabemos, ó Deus, o quanto a obra necessita. Ajuda-nos, Senhor, e glorifica o Teu nome através desse ministério, pois tudo fazemos aqui para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor, leva-nos com a Tua paz, abençoa todos aqueles que vão almoçar aqui nesta manhã, que vão estar em comunhão aqui, que puderam dar seus nomes, aqueles que vão poder estar, guarda os que vão voltar para suas casas, abençoa, Senhor, a cada um que vão estar comendo juntos, e nós damos toda a honra e glória ao Senhor. Igreja, eu Te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e aquele que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe, feliz aniversário como igreja. Obrigado você que é da noite e estava com dificuldade de vir e veio para cá. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão e fale para ele, feliz aniversário, Deus te abençoe. Fala para o teu irmão, guarda essa palavra, meu irmão, essa palavra é para nós. Fala para o teu irmão, guarda essa palavra. Que o Senhor abençoe todos os nossos jovens que vão fazer Enem agora, estão indo lá para o Enem. Que Deus abençoe os nossos jovens, que ocupem os melhores lugares da terra.